A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e nós estamos meditando o segredo admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria de Montfort. E ontem nós meditamos a 9ª rosa, hoje meditamos a 10ª rosa. Enquanto São Domingos pregava essa devoção em Carcassonne, um herege ridicularizava seus milagres e os 15 mistérios do Santo Rosário, o que impedia a conversão dos hereges. Deus, para punir esse herege, permitiu que 15.000 demônios entrassem em seu corpo. Seus pais o levaram ao bem-aventurado padre, para ele libertá-lo desses espíritos malignos. Ele começou a rezar, exortando todos a recitar o rosário com ele em voz alta. E eis que a cada Ave Maria, Nossa Senhora tirava 100 demônios em forma de brasas ardentes do corpo desse herege. Depois de ter sido liberto, ele abjurou os seus erros, converteu-se, aderiu à confraria do Rosário, com vários outros do seu partido, que ficaram tocados por esse castigo e pela virtude do Rosário. Olha só que forte isso. Nós temos no nosso canal 2 vídeos, foi dividido em 2 partes, né? É o Santo Rosário parte 1 e o Santo Rosário parte 2, onde conta o testemunho de São Domingos referente a essa parte aqui, onde São Domingos realiza o exorcismo desse albigense e esse herege. O douto Cartagena, da Ordem de São Francisco, com vários outros autores, relata que no ano de 1482, enquanto o venerável padre Jacques Sprenger e seus religiosos trabalhavam com grande zelo para restabelecer a devoção e a confraria do Santo Rosário na cidade de Colônia, 2 famosos pregadores, com inveja dos grandes frutos que eles geravam por essa prática, tentaram denegri-la com seus sermões. E como eles tinham grande habilidade e crédito, eles dissuadiram muitas pessoas de aderirem a ela. Um desses pregadores, para melhor atingir seu propósito pernicioso, preparou um sermão explícito e o marcou para um dia de domingo. Chegando a hora do sermão, o pregador não apareceu. Esperaram-no, procuraram-no e, enfim, encontraram-no morto, sem ter sido socorrido por ninguém. O outro pregador, persuadindo-se de que esse acidente fora natural, resolveu substituí-lo para abolir a confraria do Rosário. Tendo chegado o dia e a hora do sermão, Deus castigou esse pregador com uma paralisia que lhe retirou o movimento e a palavra. Ele reconheceu seu erro e o erro do seu companheiro, recorrendo a Nossa Senhora em seu coração, prometendo-lhe pregar o rosário por toda parte, com tanto mais força quanto aquela com a qual ele o tinha combatido. Para isso, ele lhe implorou a restituição da saúde e da fala, o que Nossa Senhora lhe concedeu. E, encontrando-se subitamente curado, ele se levantou
como outro Saulo, de perseguidor tornado defensor do Santo Rosário. Ele reconheceu publicamente seu erro e pregou com muito zelo e eloquência a excelência do Santo Rosário. Olha que interessante, né? No nosso canal, você vai encontrar aí as lives que estamos fazendo. Nós já estamos no capítulo 5 do livro de São Paulo Apóstolo, onde nós vemos a conversão de Saulo de perseguidor a Paulo, que se tornou a coluna, né? Essa coluna da igreja, junto com São Pedro, se convertendo de perseguidor a apóstolo do Senhor, difundindo o Evangelho, né? E aqui nós vemos este homem que estava perseguindo a confraria do Santo Rosário, sendo contra essa devoção de se rezar o Santo Rosário, né? E de repente ele se torna pregador do Santo Rosário. Não tenho dúvidas de que os espíritos obstinados desse tempo, quando lerem as histórias desse pequeno tratado, as colocarão em dúvida, como eles sempre fizeram, ainda que não tenha lhes transcrito senão bons autores contemporâneos, e em parte o livro recentemente composto pelo reverendíssimo Padre Antônio Thomas, da Ordem dos Irmãos Pregadores, intitulado A Roseira Mística. Todo mundo sabe que há 3 tipos de fé devidas às histórias. Devemos às histórias das Sagradas Escrituras uma fé divina. As histórias profanas, que não contradizem a razão e escritas por bons autores, uma fé humana. E as histórias piedosas, relatadas por bons autores e de forma alguma contrárias à razão, à fé e aos bons costumes, ainda que elas sejam por vezes extraordinárias, uma fé piedosa. Confesso que não é necessário ser nem crédulo demais, nem crítico demais, e que é preciso manter o equilíbrio em tudo para encontrar o ponto da verdade e da virtude. Mas reconheço também que a caridade crê facilmente em tudo o que não é contrário à fé nem aos bons costumes. Caritas omni crente. Da mesma forma, o orgulho leva a negar quase todas as histórias autênticas, com a desculpa de que elas não estão nas Sagradas Escrituras. Então ele coloca aqui que todos esses testemunhos, essas confirmações, são negadas por muitas pessoas. E quando são negadas, justamente é por quê? Por causa do orgulho, né? O orgulho que essas pessoas têm e essa desculpa que coloca que não está escrito nas Sagradas Escrituras. Essa é a armadilha de Satanás, onde os hereges que negam a tradição caíram, e onde os críticos do momento caem insensivelmente, ao não crerem naquilo que eles não compreendem, ou naquilo que não advém, sem nenhuma outra razão, do orgulho e da suficiência do próprio Espírito. E aqui nós encerramos essa 10ª dezena. Meu irmão, minha irmã, essa 10ª rosa. Estou no rosário ainda, 10ª dezena. Essa 10ª rosa desse livro sobre a meditação do Santíssimo Rosário. Então nós vemos que existem essas armadilhas, né? Aqui diz assim, ó, essa é a armadilha de Satanás, onde os hereges que negam a tradição caíram, né? Protestaram e caíram, negaram a tradição. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos assim caminhar firmes na fé, confiando e vivendo essa devoção maravilhosa do Santo Rosário. Nós vimos que aquele que se contrapõe se torna ali como que inimigo, né, da graça de Deus. Nós possamos então vivenciar e rezar sempre o nosso Rosário, os olhos fixos na cruz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.